Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 8 de junho de 2024, blog diário de 176 e minguando até 1114 dias. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estarão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Essa expressão do carinho, ela é uma união de espírito, né? Onde o sentido oculto do corpo, ela tem uma relevância fora desses atos emocionais. Por exemplo, as pessoas compreenderam que Deus é espírito, por exemplo, nós podemos adorar Deus junto em espírito e em verdade. O respeito, ele vai estar ligado ao espaço do meu corpo, o espaço do outro corpo, é o espaço de corpo, sempre assim, entre um espaço de corpo e outro, né? Esse é respeito, né? Você olha para as pessoas, às vezes você fala assim, que pessoa e tal, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não importa, não está prejudicando a você, não, então você tem que, por uma certa forma, tem que respeitar essa atitude, certo? Mesmo que ele vou gerar uma complexidade dentro do Cristo, que como muito veio, né, propagando a falsidade, gerou complexidade dentro do Cristo e formou tudo isso aqui. Essa situação é uma permissão, apenas isso. Mas aí o que acontece? Uma pessoa só não vai resolver o problema. Então, se mantenha no seu espaço de corpo, ok? E tudo ok. Aí você fica no respeito entre o espaço do corpo de um e o outro. E considerando o seu espaço também. Você tem que ter uma visão sobre o que é seu, o direito, e depois vem a consideração. A consideração, né, obrigado pela consideração, é o respeito, a consideração, é o respeito pelo trabalho que as pessoas vêm produzindo. Você vai ter uma meta dentro do seu espaço dentro do seu espaço de corpo, você vai ter uma meta e considerar isso, se é bom ou não, certo? Então, a consideração vai para o relacionamento social, o carinho vai pelo espírito que está no espaço do corpo, o respeito vai para o espaço do corpo e o carinho para o relacionamento social. Vocês entendendo isso, a gente vê que as coisas, todas têm um propósito. Se a gente souber colocar as nossas palavras dentro da sociedade de uma forma consciente, não tem nada que seja de forma errada, por exemplo, né? Você respeitar outra pessoa, o espaço da outra pessoa é o que Deus quer. Ter carinho com outras pessoas é o que Deus quer. Ter consideração com outras pessoas é o que Deus quer. Deus quer carinho, Deus quer respeito, Deus quer consideração com um e com o outro. Considere, irmão. Tá errado? Considere. Tá certo? Considere também. O cara tá fazendo errado, né, no espaço dele, no corpo, tá prejudicando quem? Respeito. Só isso.
Segunda parte, né? Formação de Cristo. Vamos dar a continuidade e vamos seguir em frente dentro dessa ideia, ok? Deus é mais e sempre está no controle, ok? Acredita nisso. Não permita muitas das vezes que as pessoas ficam te limitando, né? Muitas das vezes aparece muita gente e acha que Deus não está a parte de tudo que está acontecendo. E essas pessoas que muitas das vezes que quer que você acredite que Deus não esteja à parte, elas muitas das vezes fazem isso para manipular as suas emoções. Ela vem para usar a você, a sua falta de conhecimento, certo? É o que acontece dentro da sociedade, é o que mais acontece hoje em dia. São essas pessoas que diminuem os outros para poder usá-la, a emoção dela. Você só tem que ter ciência, ok? E se mantém no seu espaço. E se a pessoa não estiver te ofendendo diretamente, não estiver te prejudicando diretamente, fisicamente, se mantém no seu espaço. E fica tranquilo. Respeita. E ele vai, de uma certa forma, ele respeita você, você respeita. Sem violência, sem nada, tudo vai bem, ok? Mas até então, a gente muitas das vezes tem que nos precaver e conhecer todas essas possibilidades para saber como sair de muitas armadilhas que vêm na internet, né, no sistema político, nas comunidades religiosas. Tudo isso é uma propagação, é uma falsidade, ok? Continuando aqui, né, formação do Cristo, continuando. E quando os corpos de Cristo estiverem aplicando o mal, ele tem que ser independente de outros corpos, para que o espírito oculto não gere ato consequente no corpo, e sendo de um para o outro e de outro para um. E isto sim, tanto para os atos conscientes e para os que não são conscientes, ok? Tanto para um para o outro. A gente sempre temos que manter esse espaço do outro sem levar para ele alguns tipos de prejuízo para a gente podermos relacionar a nossa ideia à sociedade. Desde quando você leve prejuízo ao espaço do corpo do outro, você perde o dom de ser oculto no corpo, certo? Porque quando você é oculto, significa que você tem um espírito e que você está usando ele para passar a uma informação boa ou ruim, não importa. E é por isso que tem que haver o respeito sobre o espaço de outro corpo. Um para o outro vai explicar o oculto, o espírito oculto que fica oculto no espaço do corpo. E de outro para um vai representar o relacionamento social, né? O espírito oculto está aqui, certo? E aí, e para o outro é o relacionamento social, ok? Esse relacionamento social, ele é muito bonito quando você sabe falar dele, porque ele não é só esse espírito, certo? Ele não é só esse espírito. Ele é físico emocional, ok? Ele é físico emocional, porque aqui do lado vai ter um representando aqui. Mas por que a gente coloca ele espírito aqui? Porque ele pode ser, hoje em dia, dentro da sociedade, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um ato inconsciente, pode ser um anticristo que pode estar fazendo um trabalho social, pode ser um anticristo, pode ser um ato inconsciente. São várias coisas. Pode ser um relacionamento com a sua esposa, pode ser um relacionamento com os seus filhos, pode ser tem muita amplicidade do que esse espírito pode ser. Mais uma coisa vocês têm que entender. Ele não é só espiritual. Ele só é espiritual para você tomar ciência no espaço do seu corpo, mas quando você vai relacionar o outro
o outro, no espaço do corpo do outro, aí ele deixa de ser espírito e começa a se entreter entre dois corpos. Então, esse sétimo relacionamento de Deus, ele é incrível, ele tem várias pontas, várias possibilidades e várias formas da gente poder entender ele de uma forma correta, ok? O relacionamento social vai se aplicar tudo que se estiver na esquerda do corpo para negação ou consolidação entre um corpo e outro, sendo que o relacionamento social é espiritual, até que a pessoa até que possa aparecer outro corpo para relacionar o espírito oculto no espaço de corpo. Ok? Já bem dito isso, né? Só uma confirmação sobre o que eu já venho explicando. Muito bom. Essa explicação antes, eu gosto muito de praticar ela, para que quando a gente estiver entrando no texto, ela ficar bem esclarecido em nossas consciências. Maravilha. Maravilha, muito bem. E, aparecendo outro corpo, este ideal vai estabelecer uma relação entre outro corpo e que esteja em movimento e da mesma forma. E sendo que esta relação entre dois corpos pode vir do relacionamento social ou de um espírito oculto que esteja oculto no espaço de corpo, e de forma que o espírito oculto não é um relacionamento social, e sim um direito de exercer a vida no espaço do corpo. Sempre, né, irmãos? Dividido aqui entre o relacionamento social. Relacionamento social, tudo que vai para a esquerda. Como eu já tenho dito, ele pode representar, o ideal é que ele não seja espírito, o ideal é que ele seja um corpo físico, que todos os corpos tenham consciência desse relacionamento social. Então fica bonito, certo? Mas aí, a princípio, o espírito oculto, ele vai identificar com esse corpo, e esse corpo vai identificar com o relacionamento social. O relacionamento social, ele pode ser espiritual, mas ele pode vir representando uma emoção oculta, um espírito oculto que esteja do outro lado, certo? Do outro lado. Até quando a responsabilidade está com você, ele é espaço de corpo. Quando você vai relacionar esse espaço de corpo, aí você vai aplicar ele no espaço de outro corpo, e os dois vão ganhar consciência, e essa consciência vai gerar uma harmonia, e essa harmonia não pode haver confusão sobre ela, ok? Não pode haver, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma amplicidade, ampliar esse campo todo para Deus, para Cristo. Muitas das vezes, quando você deixa de criticar as pessoas e começa a apoiar, desde que ela não venha lhe dar prejuízo, para isso você tem o não. Desde quando ela não vem lhe dar prejuízo, você ampliar esse campo todo, esse planeta Terra toda para Cristo, é muito bom. E isso só nós fazemos passando responsabilidade do espírito, do espaço do corpo, um para o outro. Aí cada um está no seu espaço, vocês vão poder produzir bom relacionamento e dizer não quando aquelas pessoas má intencionado, você entendeu que é má, ou então não precisa nem de ser má, é apenas o não, existe um não, ele vem com um bloqueio para você ter discernimento daquilo que você quer relacionar ao outro. Nem sempre o não é ruim. Existe não muito bom em determinada situação, né? Quando aparece uma coisa ruim, né? Deus repudia o sacrifício do corpo vivo. Não, ele disse, não, basta, não quero mais,
não quero mais, de uma coisa ruim. E se você tiver a mentalidade de não se escarnecer, você vai entender que esse campo amplo de Cristo, ele traz para nós uma amplicidade de nós sabermos o que nós devemos relacionar, o direito de exercer a vida para o relacionamento social, e não o direito de exercer a morte, ok? Quando essas pessoas que vier de uma certa forma de lá para cá e não souber relacionar você, e você tem um não quero, e pronto, ok? Temos que saber aprender a dizer o não. É muito importante para você preservar o espaço do corpo. Para que possamos conhecer este ideal, vamos permitir o corpo em uma ideia visionária de estar relacionando outro corpo e diretamente. E desta forma, são dois corpos, um para o espírito oculto no espaço do tempo e outro para a visão de uma matéria que esteja em movimento. A matéria que esteja em movimento, ela é espiritual na visão do espírito oculto do corpo e que esteja no espaço do corpo. E por isto podemos conhecer que o ato visionário é espiritual, e não sendo a realidade do espírito oculto no espaço de corpo até então. Quando você está olhando a uma pessoa, certo? Você tem a visão da imagem dele. Você está sendo um visionário. Você não conheceu aquela pessoa, ela é uma imagem, ela pode ser qualquer um. Não estou falando só de um ser humano, de um ser animal também. Você olha para um cachorro, a sua vista vai detectar aquele espaço. Aí na hora que você detectar aquele espaço, você tem o campo formal dentro da sua consciência. E você fazendo a leitura desse ato visionário, você vai saber o que você pode relacionar primeiro, né? Se é um animal, você vai relacionar como um animal. Se é um ser humano, você vai relacionar como um ser humano, ok? E é assim que a gente forma todas as coisas de Cristo dentro desse conhecimento, né? Vou fazer mais uma terceira parte desse formação do Cristo, na forma de conhecer o Cristo, né? De uma forma lícita, sem qualquer coisas que não seja lícita. A expressão, ela é muito importante para nós podermos relacionar ou tomar conhecimento sobre as coisas que é bom e que é ruim, não só as coisas boas, porque infelizmente hoje em dia temos mais relacionar os prejuízos social do que os benefícios social, isso é claro. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalizem esse vídeo. Se vocês confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados, ok? Muita gratidão, né? Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.